aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós já vamos voltar aqui, mas antes eu quero convidar os irmãos para a leitura também do Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22. Leremos até o verso 30. Lucas capítulo 13, verso 22 a 30. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Quando ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Quero convidar os amados irmãos para uma breve oração. Pai eterno e santo, glorificamos o teu nome, Deus. Continuamos neste momento de culto, agora diante da tua santa palavra, e estamos ávidos, Deus, para aprender do Senhor. Nós precisamos aprender do Senhor, porque as suas palavras são palavras de vida, Deus. São palavras que nos conduzem no caminho da vida. São palavras que nos restauram, que nos regeneram, que nos corrigem, que nos trazem alegria e uma forma segura de viver. Por isso, Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas nossas falhas e pecados. E eu clamo a Ti, Senhor, eu rogo a Ti, que eu desapareça nesse momento, que eu diminua, que eu desapareça. E somente a Sua palavra prevaleça, Deus. Que somente saia dos meus lábios o que for ministrado pelo Seu Santo Espírito, com a Sua expressa autorização. Que nesse momento eu diminua, desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, aquele que carregou a nossa cruz. Tudo era dele, o mundo era dele, as pessoas eram dele, a palavra era dele, o reino era dele. A única coisa que não pertencia a ele era a cruz, porque a cruz era nossa. Mas ele carregou a cruz, ele foi morto nessa cruz, cravado nessa cruz, onde ele levou consigo todo o nosso pecado, que foi
fulminado por Deus naquela cruz, aonde foi pregada toda a maldição que estaria sobre nós. A este Cristo, justo e verdadeiro, que nos salvou com amor incondicional, a este vos proclamo agora. Quero voltar, amados irmãos, ao texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura, e ela é loucura desde o começo. A cruz, como os irmãos sabem, ela era a pena de morte do Império Romano. Era uma pena, como eu já expliquei para os irmãos em algumas outras oportunidades, que nunca era aplicada a um cidadão romano. A cruz, a pena de morte pela cruz, ela só era aplicada aos piores criminosos, aos criminosos mais hediondos, pessoas que cometiam os crimes mais cruéis. A cruz, ela nunca era aplicada a um cidadão romano. E nem mesmo a estrangeiros que cometeram um delito mais leve. A cruz só era aplicada para criminosos de alta periculosidade, cruéis e que cometiam, de fato, crimes hediondos. A história registra que o Império Romano crucificou 200.000 pessoas. 200.000 pessoas foram crucificadas, entre homens e mulheres. Não eram só homens que eram crucificados. Entre homens e mulheres, 200.000 pessoas foram condenadas à morte pela cruz. Entre eles, Cristo. Alguém que aquele governador, que tinha esse título de governador, conferido pelo próprio Império Romano, que tinha poder de condenar ou absolver, disse: não vejo erro nesse homem. Ou seja, somente essas palavras já deveriam ser suficientes para evitar a cruz. Pois o próprio governador romano testificou: não vejo erro nesse homem. Mas foi necessário a substituição por Barrabás, e todos conhecemos a história. O povo exigiu a cruz. E Cristo, então, cumprindo a profecia, mesmo sem ter cometido um único pecado sequer, foi condenado a uma morte que só as pessoas que cometiam os piores delitos, os piores crimes, eram submetidas. E então, ali começa a loucura da pregação. Porque aqueles que viviam naquela época sobre o Império Romano entendiam exatamente o que significava a cruz. Eles entendiam muito mais o que significava a cruz do que nós entendemos hoje no século XXI, numa outra cultura, influenciados por outros pensamentos. Eles sabiam exatamente que a cruz era o símbolo de morte dos piores fascínoras. Então a loucura da pregação já começa ali. Por que a cruz como símbolo do cristianismo? Nós não entendemos. Por que a cruz? A cruz é um objeto de tortura para criminosos. Se um homem veio e pregou o bem, pregou o amor, pregou a liberdade, pregou o conhecimento, pregou a misericórdia entre os homens, veio pregar o reino de Deus, por que a cruz? Isso é contraditório. Aos olhos humanos, para a sabedoria humana, este símbolo poderia ser a pomba, poderia ser o peixe, poderia ser o pão e o cálice da Santa Ceia. Poderia ser qualquer outro elemento que Cristo usou ou ensinou na sua caminhada. Mas por que a cruz? Justamente, irmãos, o escândalo e a loucura da cruz, que o mundo jamais entenderá, mas é o símbolo mais perfeito do cristianismo. Porque nesta cruz acabou o crime. Nesta cruz acaba o criminoso. Nesta cruz acaba o delito. Nesta cruz acaba o pecado. É necessário a cruz para que o povo seja regenerado. O nosso pecado ficou lá, encravado lá. Lá está
as digitais da minha maldade, das minhas iniquidades e do meu pecado. Ficaram naquela cruz, estão lá. Então este símbolo que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Por quê? Porque os judeus, como religiosos, eles queriam sinais, eles não queriam ver um Deus que está fragilizado e está para morrer numa cruz. Imagine a cena: de um lado, os sacerdotes com roupas talares, bem vestidos, ricos, bem alimentados, tomando o melhor vinho. Do outro lado, o horror da cruz. Um homem seminu que foi espancado, chicoteado, que foi negado todo o seu direito, que foi injustiçado, que sofreu suborno e estava agonizando pendurado no madeiro. Para aquelas pessoas que estavam lá, talvez o melhor fosse seguir os caminhos daqueles sacerdotes bem vestidos que tomavam o melhor vinho, e não daquele horror que foi oferecido um vinagre, um vinho amargo para ele quando teve sede. De fato, para o mundo, isso é uma loucura. Para a falsa religião, isso é uma loucura. Jamais vão entender isso, não vão entender. Simplesmente não vão entender pelos preceitos e cerimônias de qualquer religião possível que os homens criem. Ninguém vai entender isso. Os judeus pedem um sinal. Como muitas pessoas pedem sinais. Me prova que Deus existe. Não, não vou provar que Deus existe. Se Deus quisesse provar a sua existência, Ele não seria Deus. Porque Ele caberia dentro da compreensão humana. Deus, Ele não é um teorema que a ciência consegue provar. Deus é um axioma. É aquilo que se sabe que existe, mas não se tem como provar. Por exemplo, as linhas paralelas, as linhas de Euclides. Como que as linhas paralelas, como que se prova que elas nunca vão se encontrar? Você deveria ir com réguas, atravessar o mundo inteiro, fazendo 2 linhas, para que você consiga provar e passar em todas as cidades, em todos os municípios, em todos os lugares existentes, para você provar que elas nunca vão se encontrar. Mas não é necessário isso, porque todo mundo sabe que as linhas paralelas, elas nunca vão se encontrar. Isso é um axioma, só não tem como provar. O amor não tem como provar. Mesmo que alguém morra por outro, alguém pode dizer, não, ele morreu, mas para dizer que amava, mas no fundo ele não amava. O amor, ninguém tem como provar. Então a cruz, ela é um escândalo para a falsa, aliás, a cruz, ela de fato, ela é um escândalo para a falsa religião. Alguns dizem, então Jesus não era Deus, porque senão Deus não morreria ali. Então Jesus não era Deus. E ficam questionando e questionando. Mas Paulo diz, aprove a Deus que nós fôssemos incorporados neste corpo de Cristo, salvos pela loucura da cruz. Não, o símbolo não é pomba, o símbolo não é peixe, o símbolo não é o cálice, como aquele filme que eles vão procurar o cálice, não. O símbolo é a cruz, porque o nosso pecado ficou lá. Nós jamais devemos esquecer a cruz, Santa Cruz. Jamais devemos esquecê-la. Porque ali, Cristo deu sua vida por nós, em resgate de muitos. Nós devemos amar esse símbolo, que nos trouxe a redenção. Este símbolo, nós não, obviamente não adoramos objetos, nós adoramos a Deus. Mas nós devemos considerar esse símbolo como uma porta de entrada da igreja para o reino de Deus. O autor da nossa fé, que criou a nossa fé através de todo esse sofrimento que culminou na cruz, de fato é escândalo para os judeus, é escândalo para a falsa religião, e é loucura para aqueles que são sábios do presente século, da sabedoria humana. É loucura para os gregos que tinham os grandes escritores, que tinham os grandes poetas, que tinham os grandes filósofos. A cultura helenista, ela era o nível maior de aceitação e de pensamentos aprofundados e de poesias magníficas e de literatura bem elaborada. Aqueles homens que eram tão intelectuais. A cultura helenística, ela era altamente intelectual e influencia o mundo até hoje. Olha só, Platão diz
o belo é útil e o feio é perigoso. Platão disse isso. O belo é útil e o feio é perigoso. Veja se essa cultura, se essa frase de Platão, se ela não influencia a cultura até hoje. Eu lembro uma vez, um sermão, muitos anos atrás, que eu falei, imagine um vendedor de carro, que vende carro importado. E entra ali um homem, ao mesmo tempo entram dois homens. Um está com uma calça jeans surrada, barba por fazer, cabelo sem corte, aparentemente meio sujo. E o outro entra com um terno, sapato, gravata, uma pasta. E os dois entram para consultar o preço do carro. Qual é a tendência do vendedor? De atender primeiro. Não podemos generalizar e dizer 100%, né? Mas qual é a tendência maior? Atender o homem bem vestido. Ele vai fazer um pré-julgamento que aquele outro talvez não tenha o dinheiro suficiente para comprar aquilo. E por quê? Porque o feio é perigoso e o útil é belo. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Satanás se transforma em anjo de luz, se transforma em beleza. E Cristo não tinha formosura nenhuma. Veja como a filosofia platônica estava em desacordo com as Escrituras. Mas essa filosofia grega, helenística, ela influencia até hoje a sociedade ocidental. E não tanto oriental, mas ocidental ela influencia muito até hoje. Então é loucura para aqueles que vivem da sabedoria humana, para aqueles que se apegam na sabedoria humana. A cruz é a verdadeira loucura, o escândalo da cruz. Mas foi ali que o nosso pecado foi deixado, e este símbolo está certo. Quando nós olhamos o texto que lemos de Lucas, e eu convido os amados irmãos que puderem a voltarem lá, Lucas capítulo 13, verso 22, no verso 24, no verso 23, alguém faz uma pergunta para Cristo. Senhor, alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que serão salvos? Aqui Jesus respondeu, esforçai-vos. Esforçai-vos. A resposta de Cristo foi, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando nós estamos usufruindo de uma ótima saúde, de uma idade boa, que ainda toda idade é boa, né? Mas uma idade onde ainda temos, teoricamente, muito tempo. Temos uma saúde boa, temos uma boa aparência, temos talvez uma condição financeira boa, um projeto de vida, uma expectativa de vida boa. Como que nós, nessa situação, nós olhamos essa questão? Muitos procurarão entrar e não poderão. Quando? Quem vai procurar entrar e não vai conseguir? Porque essa vida está tão boa, eu sou tão jovem, eu tenho tanta saúde, eu tenho tanto recurso, eu tenho tantos projetos de vida. Quem vai procurar e não vai conseguir entrar? Mas quando a pessoa está debilitada, fragilizada, talvez num leito de hospital, talvez abandonada pela família, talvez abandonada pela sociedade, talvez uma pessoa que ninguém mais dê crédito para ela, ninguém mais dê importância para aquela pessoa. É mais fácil compreender isso. Muitos procurarão entrar. Eu preciso de um refúgio, de uma tábua de salvação. Mas aqui ele vem dizer que essa porta é bem estreita. Uma descrição de salvação. A pessoa perguntou, são poucos os que serão salvos? Eu lembro de um sermão que eu falei isso também. Jesus ele respondeu, esforçai-vos. Ele não falou nem sim nem não, eu disse naquele sermão antigo. Nem sim nem não, ele disse. Ele falou, esforçai-vos. Então nós vemos aqui uma descrição para chegar à salvação. Esforce para entender a sua condição temporal e para compreender a loucura da cruz.
Porque quando Cristo deu seu último suspiro e ele disse, está consumado, o centurião que estava lá, ele disse, este verdadeiramente era o Filho de Deus. É momento, estando nós em situação debilitada, ou estando nós no vigor da juventude, usufruindo de todos os benefícios da vida, o momento é oportuno para entender a loucura da cruz. A descrição para chegar à salvação: esforçai-vos. É uma ordem para quem quer passar por essa porta estreita. Esforçai-vos. Está no imperativo isso. Esforçai-vos. Olha só o que ele fala. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Olha o inconsciente cristão no Ocidente, diferente do cristão europeu. Olha o inconsciente. Não, Deus te ama, Deus te salva, Ele morreu por você, Ele amou o mundo inteiro, Ele é misericordioso. Cadê o esforço? Cadê o esforço que Cristo falou? Cadê? Sai desse comodismo, dessa zona de conforto, vai perecer nos seus próprios pecados. Se não se esforçar para entrar pela porta estreita, por mais linda e florida e bela e prazerosa que seja a vida da pessoa, ela vai perecer nos seus próprios pecados. Porque quando alguém perguntou para Cristo, o Rei do Universo, o próprio Cristo que ia carregar a cruz e que ia morrer na cruz e que aquilo ia virar o escândalo da pregação e que deixou os pecados lá pendurados, ele mesmo em vida disse, quando alguém lhe perguntou, são poucos os que serão salvos? Ele disse, esforçai-vos. Não foi uma religião que disse, não foram os reformadores que disseram, não foram os apóstolos que disseram, não foram os profetas do Antigo Testamento que disseram, não são os pastores atuais que dizem. Não é uma briga de ideologias dentro do cristianismo. É questão de obedecer ou não o Rei do Universo. E ele disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Porque senão, essa porta será fechada. E não adianta você dizer que você me viu pregar pelas ruas, que você comeu nas nossas festas. Não adianta você dizer que eu vou falar, eu não sei de onde vocês são. Daqui vocês não são. Porque vocês não se esforçaram para passar pela porta estreita. É isso que ele está dizendo. Há também uma profecia apavorante aqui. Muitos procurarão entrar e não poderão. Vai chegar um momento que a pessoa vai querer entrar, mas não vai poder. E que momento é esse? Se o próprio ensino bíblico, que enquanto houver possibilidade, enquanto a pessoa estiver respirando, se ela clamar a Cristo, ela será aceita. Que momento será este em que as pessoas vão querer entrar e não poderão? A porta já estará fechada. Que momento será este? Se o ensino bíblico é que ele tem poder para perdoar os pecados. Se o ensino bíblico é, se todo aquele que o buscar com sinceridade de coração, ele se fará achar. E se ele é misericordioso? E se ele veio para este fim, salvar todo aquele que crê nele e que se arrependa genuinamente, enquanto está vivo? Que momento é este? É o momento pós Hebreus 9, 27. Ao homem é dado viver uma vez só, após isso a morte e o juízo. É nesse momento, porque a consciência humana ela continua. A pessoa continuará, a existência não acaba. O que muda é esse sistema de coisas. Ela não estará mais no mesmo corpo corruptível. Ela não estará mais dentro dessa perspectiva que nós temos de vida aqui, onde nós olhamos belezas, riquezas, projetos, sonhos. Isso aqui tudo mudou. Esse apelo todo acaba. E a perspectiva agora ela vai estar olhando reino de Deus e inferno de trevas, onde há choro e ranger de dentes. É essa a perspectiva. É neste momento que muitos vão querer entrar. Muitos vão querer entrar, mas não poderão. Porque enquanto estavam
respirando e com a sua vida em andamento, debilitada ou cheia de vigor, essas pessoas desprezaram. Elas não se interessaram por isso. Isso não era suficiente para atraí-las. Haviam outras coisas muito mais atraentes no mundo que elas queriam. E mal sabiam que estavam lidando com o seu destino eterno. Mal sabiam que estavam trocando o reino de alegrias e paz por choro e ranger de dentes. Nem sabiam, nem imaginavam, não pensavam nisso. Há muitos anos atrás, o programa Silvio Santos tinha um quadro, alguns vão lembrar, talvez os mais velhos, não sei, talvez se lembrem, onde uma pessoa ficava dentro de uma cabine e ela não ouvia e nem via o que o apresentador ali estava fazendo, e só quando ela ia responder é que ligavam o áudio para ela. Então ela tinha que falar sim ou não. E o apresentador, então, essa pessoa sem ver e sem ouvir, o apresentador tinha um monte de coisa lá no palco. Ele tinha computadores, celulares de última geração, motocicleta, carro, e tinha pazinha de plástico para a criança brincar, baldinho, e falou assim: você quer trocar este carro por esse baldinho de plástico? E aí aumentava o áudio, a pessoa não sabia qual era a pergunta, mas ela falava sim ou não. Então alguns falavam sim, e todo mundo, quando a pessoa falava não, todo mundo aplaudia, ela não trocou o carro pelo baldinho. Mas e quando ela falava assim? Tem muitas pessoas, irmãos, que estão com o áudio fechado e não conseguem ver a proposta de Cristo, e elas estão trocando algo temporal, passageiro, por algo efetivamente certo. J.C. Ryle disse certa vez: Deus está no céu, santo, puro, espiritual, imaculado, iluminado, sem nenhum sinal de trevas, não tolera o que é maligno e nem olha para o pecado. Como Abacuque disse. O homem está na terra por alguns anos, rastejando pelo favor de Deus, porque se ele respira, se ele tem saúde, é o favor de Deus. Mas ele não sabe disso. Ele está na terra por alguns anos, pecaminoso, corrupto, errado, defeituoso, uma criatura cuja imaginação é dominada pelo mal, e que o coração é, acima de tudo, enganoso e desesperadamente corrupto. Como poderão Deus, santo, que não quer contato nenhum com o mal, e o homem corrupto, mau, com o seu coração totalmente enganoso, como eles poderão ficar juntos? Como ficarão juntos? Deus, por misericórdia, enviou seu filho. Seu filho veio e criou a loucura da cruz. E antes de fazer isso, ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. O que quer dizer uma porta estreita? É uma porta que nem todo mundo vai conseguir passar. É uma porta que requer um cuidado para se passar. Ela não é larga, ela não é confortável, ela não é simples para se passar. Esta porta, ela vai apresentar, irmãos, algumas dificuldades para os pecadores, porque ela é estreita demais, ela é comprimida, ela é difícil de passar. Ela não vai permitir, não tem como passar por ela aqueles que amam o pecado. Tem pessoas que são como a mulher de Ló. Tem pessoas que elas não praticam efetivamente o pecado, mas elas gostam do mal, elas gostam de ver o mal. Para quem ama essas coisas, para quem gosta dessas coisas, essa porta é estreita demais. Não passa, não vai passar. É como um camelo pelo fundo de uma agulha. Não vai passar. Tem pessoas que querem a continuidade deste sistema de coisas aqui.
porque ela está vivendo super bem, ela está prosperando, ela está se sentindo bela e linda, ela está numa situação confortável e ela quer que isso perdure, que isso continue, mesmo sabendo que tem muitas pessoas sofrendo. Existem muitas pessoas sofrendo em todos os âmbitos aí de tipo de sofrimento, físicos, emocionais, afetivos, mesmo sabendo que tem muitas pessoas sofrendo. Mas para ela está bom, porque ela está num momento bom da vida. E ela quer que isso continue. Ela ama essas coisas. E a palavra de Deus, no apóstolo João, fala: não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo oferece, nem a concupiscência do mundo, porque o mundo é mau e cruel, e nós amamos o que é bom, o que é santo, o que é justo. Nós estamos aqui para fazer o bem, para tentar influenciar alguém positivamente, para tentar fazer alguma coisa, para ajudar as pessoas, e não para usufruir desse sistema de coisas, onde o diabo é o Deus desse século, com letra minúscula. Mas o apóstolo Paulo fala que Satanás é o Deus desse século, fala que este mundo jaz no maligno. Nós não estamos aqui para usufruir de algo que está sob o governo do maligno. Esse sistema de coisas vai perecer. Mas quem ama esse sistema de coisas, quem quer a continuidade desse sistema de coisas, não vai passar pela porta estreita. Vai chegar um momento que essa pessoa vai querer, mas talvez ela não vai poder mais. A hora que ela ver exatamente. É estreita demais para os que buscam os prazeres e depositam esperanças no presente século. E esta porta, ela é extremamente estreita para aqueles que se acham bons, para aqueles que se acham santos, para aqueles que se acham merecedores do reino de Deus. Essa porta, ela é extremamente estreita para essas pessoas. Eu ouso dizer, vou dizer como opinião pessoal, que ela é mais estreita para essas pessoas do que para aqueles que estão em pecado. Porque aquele que está em pecado, ele pode um dia chegar e falar: olha, realmente eu estou nesse pecado, não aguento mais, quero reconciliação com Deus. Mas aquele que se acha bom e merecedor, talvez ele não consiga. E essa porta, ela está sempre disposta a se abrir para os que buscam a vontade de Deus, mesmo reconhecendo que são maus. Para os que tomam suas cruzes, que entendem a pregação da cruz, falam assim: olha, Cristo pegou uma cruz por minha causa, agora eu vou pegar uma cruz para seguir Ele. Aquele que entende a loucura da cruz. Para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que têm prazer nas coisas de Deus, essa porta, ela está sempre disposta a se abrir para aqueles que confiam em Deus. Agora, note como esse esforço é difícil para alguns. Observe isso. Isso aqui eu falei também uma outra vez. Olha só. Essas pessoas, para alguns, esse esforço é totalmente difícil. Eles não conseguem vir aos cultos. Eles não conseguem orar. Eles não conseguem ter uma continuidade. Eles não conseguem ler e meditar na Santa Palavra. Existe uma espécie de oposição que os impedem de passar pela porta. Mas eles sentem isso. Mas olha só por que essa porta ela é quase impossível para eles. Eles sentem isso. Muitas vezes têm consciência disso. Mas eles não clamam pela ajuda de Deus para mudar o seu próprio estado. Eles não clamam. Eles estão acomodados com isso. Eles não querem se esforçarem para entrar por essa porta. Os irmãos já devem ter ouvido falar da experiência com as rãs. Os cientistas, certa vez, isso é um fato verdadeiro, pegavam água de alguma fonte e colocavam rãs nessa água, vivas, e colocavam essa água para aquecer. Quando a água começava a aquecer, elas pulavam fora. Então os cientistas pegaram a água do habitat natural da rã, da lagoa onde elas viviam, daquele habitat natural delas.
Pegaram aquela água e colocaram as rãs vivas e começaram a aquecer. A água aquecia, mas elas não pulavam fora. Porque ali, aquela água era o habitat delas. É uma experiência interessante. E a água entrava em ebulição, fervia, elas morriam ali, mas não saíam. Tem pessoas que estão totalmente acostumadas ao habitat desta comodidade. E a água vai entrando em ebulição, as coisas vão esquentando, elas vão percebendo, mas elas não saem de lá. Para essas pessoas, a porta ela é muito estreita. E eu quero terminar, irmãos, este pequeno sermão, lendo o que o Senhor Jesus diz em Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele promete isso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, no verso 28, este convite, quando diz aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, não é só para aqueles que estão sofrendo isso na pele. Estou cansado porque estou sendo injustiçado no mundo. Estou sobrecarregado porque estou sendo oprimido no mundo. É para esses também. É para esses. Talvez principalmente para esses. Mas este convite também é para aqueles que estão com a vida ótima. Estão com uma saúde ótima. Estão lindos, belos, fortes, com muita grana, prosperando. Mas eles também estão sobrecarregados com a injustiça que tem no mundo. Eles não se conformam com a injustiça que tem no mundo. Eles falam, Senhor, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor me concedeu saúde, prosperidade, e eu estou prosperando. E eu tenho projetos, eu sou grato ao Senhor. Mas eu não me conformo com essa injustiça que tem no mundo. Não é porque eu estou bem, que eu quero que tudo continue assim, porque eu sei que tem pessoas sofrendo muito. Para esses, esse é o escândalo da cruz. Para aquele que não é ensimesmado e voltado para si mesmo, que é o centro do universo. Ele está bem, então está tudo certo. Não. Esse convite também é para aquele que ele está bem no momento dele, mas ele não se conforma com as injustiças, com as corrupções, com os males, as crueldades que está se cometendo neste mundo, com essa inversão de moral. Então, irmãos, eu vos ofereço, caso alguém esteja envolvido com situações que não está lhe permitindo que se esforce para passar pela porta estreita, eu vos ofereço o convite que o Rei do Universo fez aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque a cruz é a nossa porta de entrada para o reino dos céus. A cruz é o nosso símbolo. E que Deus abençoe a todos.